Quem é o primeiro grupo aí, pessoal? Vamos ver aqui quem está presente aqui, mais fácil. Ah. A aula passada, o primeiro grupo, que foi do Isaac, do Gustavo e do Leandro, já apresentou, mas eles vão ter que refazer depois dessa apresentação, tudo bem? Então já temos um que já foi. Depois eles vão reapresentar, depois a gente volta no final, eles reapresentam. Ok? Como eles já apresentaram a primeira vez, agora eles vão à fila, vão entrando no final. Então o próximo grupo é o grupo 2, que é o Vitório Tegon. Vitório, tá por aí? Vitório Tegon. Não? Então, eu vou marcar aqui que ele não está presente na minha planilha. Então, o segundo a apresentar seria o Vitório Tegon, que é tema 11, que é o Tizen. Tizen, Vitório Tegon não está aí. Beleza, aí vamos para o próximo grupo. Grupo 3, Vanessa, Priscila e Vanderlon. Vamos ver. Vanessa, Priscila e Vanderlon. Nenhum dos três está aqui. Eu não sei nem se os três estão vindo, na verdade. Deixa eu aumentar aqui essa tela. Então, grupo 3. Terceiro grupo era para ser a Vanessa, Priscila e Vanderlon. Pegaram o tema 3, que era Umbutu. Estou atualizando minha planilha aqui, pessoal, com a sequência aqui para ficar certinho. Depois, grupo 4, Iago, Pedro Raval e Juan. Pedro Raval, Iago, tá aí. Cadê o Juan? Ixi, tô sem net. Que complicação.
Iago. Boa. Android 10. Acho que antes você, né? Eu particularmente estou em 4G. Ninguém esperava por isso. Com certeza hoje foi um pega para capar. Semana passada eu fiquei 15 dias, na verdade, semana passada retrasada, dando aula por celular. As aulas que vocês viram semana passada e semana retrasada, eu estava usando o celular. Não parecia, mas era o celular. Eu também estava sem internet aqui. O meu foi um caso um pouquinho diferente, porque os caras foram lá e desligaram minha internet. O pessoal da Claro passou lá, sei lá, fazendo que manutenção, e arrancaram, cortaram o cabo. 2 vezes. Os caras são fogo. Acho que algum aluno pagou. Vai derrubar minha internet. Vou botar aqui. Grupo 5. Luana, Luiz Davi e Bruno. Estão por aí? Nossa, é difícil hoje, hein? Grupo 6. E Juan. Bianca e Eric. O Juan também não tá aí? Não. Ó, o Eric tá ali. E o Juan e a Bianca. Rapaz, todos os grupos hoje estão tudo caído. Então, o Eric, está faltando a Bianca. Bianca tá por aí? Que é o grupo de vocês, é vocês três ainda, né? Parece que não, ela não chegou ou ela não tá fazendo parte do grupo? Não chegou. Nossa, hoje tá de margar. Tem algum grupo completo aí? Pessoal, tem alguém aí que esteja com o grupo completo? Acho que é mais fácil fazer isso do que eu ficar aqui. O grupo 7. Marina. Marina tá aí? Também não. Sai chamando, o pessoal ninguém tá. Sempre tá faltando alguém? Isis, Jéssica e Letícia estão por aí? Rapaz, hoje tá difícil, hein?
Nada? Professor, Oi. internet. Tá sem internet? Caiu aqui uma parte de Araçatuba. Eu também sou de Araçatuba, mas meu bairro tá energizado. Entendi. Eita, hoje tá difícil. Hoje você está pronto, mas está sem o grupo, né? Os outros estão sem internet, né? No caso, o seu Vitor. É isso. Seria o grupo 11, né? O Guilherme e o José Augusto. Eita. Ai, ai, esse dia foi fogo. Então foi o seguinte, ó. Eu vou dar matéria, eu vou dar aula, então. E sei lá como é que a gente vai fazer para repor. A gente vai ter que marcar um sábado depois para repor essa aula, beleza? Porque não vai ter dia para a gente terminar essas apresentações. Então, depois, em janeiro, eu marco um sábado com vocês, porque agora é dia 17 de dezembro. Nós estamos na última semana, é uma semana, né, para entrar no Natal, né? Dia 24 é o Natal. Então, quinta-feira que vem já não tem aula. Então, a gente só vai ter hoje e quarta-feira. Então, quarta-feira a gente apresenta trabalhos. Aí, em janeiro, a gente volta dia 2, tudo bem? E a gente vai ter que marcar um sábado para a gente poder repor essa aula, porque só vai sobrar 3 semanas depois em. Como chama? Em janeiro. Aí 3 semanas para apresentar 15 trabalhos, a gente nem que for 4, não vai dar, vai faltar. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então vai ter que trabalhar um sábado aí para poder apresentar todos os trabalhos. Pode falar, Isabela. Quarta que vem. O que tem? Tem aula e tem trabalho. Vocês têm que ter que apresentar o trabalho. Você pode ficar até as 22h30? Por mim, pode. Eu não sei como é que tá o pessoal da sala. Eu não teria problema. Aí vocês têm que ver aí se vocês têm aula depois. Por mim, não tem problema nenhum de tocar até as 10h30. Como é que vocês estão aí, pessoal? Alguém não pode? É melhor até fazer isso daí. O que que é a professora SLA? Tem aula depois da minha? Ah, o pessoal está falando aqui que tem aula depois. Então, depois da minha, pessoal, tem apresentação de pesquisa, então já complica. Então, a gente vai ter que fazer um sábado, tudo bem? A gente vai fazer quarta-feira, então, nossas duas aulas normais, as duas primeiras aulas, e depois a gente vai marcar um sábado, então, em janeiro. Pode ser? Então, aí num sábado a gente vai ter que fazer essa reposição. Beleza? Pode ser assim? É o que a gente consegue hoje, porque em virtude aí de toda essa bagunça, falta de energia. Aí então as apresentações ficam. Só que aí, pessoal, não dá, pelo amor de Deus. Tragam, fala com o grupo para todo mundo tá quarta-feira, porque se faltar mais um dia, aí a gente vai ter que repor 2 sábados. Daqui a pouquinho não tem mais dia nem para repor.
Beleza? Deixa todo mundo avisado. Quarta-feira todo mundo tem que entrar. Joia? Porque senão a gente não vai ter... o oitavo é tenso, também acho, porque depois tem as outras reposições das outras matérias. Aí vai virar um inferninho se a gente começar a perder a aula. Beleza? Por que minha tela tá preta? Vocês não estão me vendo aí, né? Tá loucão essa minha câmera. Acho que ela morreu. Beleza. Eu tava achando que tava filmando aqui, tava apavorando aqui. Só dá para ouvir o carro atrás. Que carro? Ah, barulho alto. Acho que não é daqui, não. Aqui tá bem tranquilo o barulho. Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar aula então hoje. E está sendo gravado isso daqui, então toda essa combinação fica certa. Então, quarta-feira que vem, não tem como escapar, tudo bem? Então as apresentações tem que estar tudo no gatilho na quarta-feira, joia? Até lá, se Deus quiser, já acabou esse problema de energia, todo mundo vai estar conectado para a gente conseguir desvencilhar tudo isso daí, porque senão não vai dar tempo de apresentar todo mundo, beleza? Porque se faltar, a gente tem que matar cada aula 2 grupos, senão a gente não fecha o semestre, ok? Aí vai começar a aparecer um monte de sábado para repor. Então é melhor a gente deixar tudo pronto, 2 grupos por semana, por aula. Então quarta-feira vai ter que ter 2 grupos apresentados de qualquer forma. Joia? Então ficou combinado assim. E hoje eu dou aula. Então deixa eu abrir aqui. Minha câmera tá doidona aqui, não liga não. Sei lá por quê. Agora começou uma chuva forte aqui, não sei se estão conseguindo ouvir, mas tá uma chuva forte. Se de repente eu sumir, é porque caiu energia. Então, se por acaso você olhar e eu não estiver conectado, é porque caiu tudo. Beleza. De qualquer forma, vai ficar gravada essa aula, então vocês vão conseguir assistir ela de boa, ok? Então, mesmo que acontecer alguma coisa, pessoal, hoje, falar, olha, deu pau, travou. Como acho que está todo mundo aqui, deixa eu pegar e já salvar aqui a chamada. Tudo bem? Eu vou dar uma salvada na chamada aqui. Eu baixei a lista de presença. Na pior das hipóteses, eu tenho uma cópia aqui de quem estava na sala. Beleza? Então, mesmo aqueles que entraram e saíram, que tiveram algum probleminha, ele fica registrado a hora que você entrou, a hora que saiu. Então, já deixei gravada aqui a lista de presença, já está salvo. E vamos para a aula. Até na faculdade, de vez em quando acontece isso. Chove lá, cai energia, todo mundo fica sem energia, vira aquele forfé. Acontece. Acontece nas melhores famílias, não tem jeito. Deixa eu compartilhar essa tela. Estão vendo a apresentação aí, pessoal? Beleza. Então, lá vamos falar um pouquinho a respeito do sistema de arquivo, para terminar essa parte aí. De sistema operacional. Então, a gente vai discutir ainda como é que é feito, então, como que os arquivos são apresentados e armazenados dentro do sistema, né? Como que o sistema operacional consegue armazenar arquivos, como que ele trata diretórios, o que é essa diferença entre arquivos e diretórios,
e como que é feita essa implementação no nosso dia a dia. Joia? Aqui eu não vou entrar em muito detalhes, vai ter lá na frente, nessas apresentações mesmo, uma parte que eu falo a respeito do sistema de arquivo, de vários sistemas de arquivo. Mas como isso faz parte da apresentação de vocês, eu não vou entrar muito detalhe nisso daqui, senão eu vou acabar estragando a apresentação de muitos de vocês aí. Então, para não ter, falar assim, o professor ajudou, tal pessoa teve mais chance porque o professor explicou a parte dele. Então, para não ter esse problema, algumas coisas eu vou tirar, tudo bem? Porque senão alguém aqui, por exemplo, quem tem Linux aí e quem está com Windows, já ia estar em vantagem. Já ia ver aí Node e FAT. Aí, coitado dos outros que não viram, né? Vou tentar passar o máximo que der, beleza? Então, vamos lá. O que é um arquivo, então? Um arquivo, pessoal, é uma maneira de você conseguir armazenar o iNode. Tem no Android também, sim, o Extend 4, provavelmente. Depende da versão do Android, na verdade ele tem sistemas de arquivo diferentes, mas normalmente é o Extend 4, que também é o que usa por padrão hoje em dia no Linux também. F2FS também tem. Tudo bem? Ele é parecido, viu? Com o sistema do iNode, que é o Extend 4. O que muda? Depois a gente vai falar sobre isso. Eles são bastante parecidos em algumas coisas. O que muda mais é acesso, segurança, capacidade de armazenamento. Então, se tem journal ou não, que a gente vai ver isso depois. Esses detalhes que mudam de um sistema de arquivo para o outro, basicamente. Mas, isso. Isso daí, Journal, é um sistema para você recuperar falhas. Basicamente, é como se fosse uma anotação, é um caderninho. Então, cada vez que você faz alguma coisa no sistema, ele armazena lá nesse caderninho o que você fez. E esse caderninho ele vai limpando com o tempo. Por quê? Porque se der pau no sistema de arquivo, ele vai lá, pega o sistema que estava antes e dá uma olhadinha quais foram as modificações que você fez. Então, cada vez que você faz a modificação, ele grava a modificação e armazena o script que ele rodou. O que ele fez, o que ele modificou. Então, fica exatamente como se fosse um backup. Ele fica lá guardado as instruções que ele usou, igual em SQL. SQL também dá para fazer isso, tipo um arquivo de log, para você ver o que você fez. Tudo bem? Por quê? Porque se der pau, alguma coisa acontecer, ele consegue recuperar isso daí. Consegue saber o que foi feito. Bem, isso é o journaling. Seria essa a ideia, de um backup ali, de uma ferramenta de... Mas é recuperação mesmo de arquivo. Ele fica menos sensível a dar pau. É uma restauração, exatamente. Tipo um ponto em restauração do Windows. O Windows começou a fazer isso daí, mas para o sistema inteiro. Mas seria a mesma ideia. Beleza? Mas eu estou avançando um monte de coisa. O Pedro já está avançando aí nas coisas. Vamos com calma, vamos voltar lá para trás. Então, vamos voltar lá, sistema de arquivo. Então, a ideia é que você consiga armazenar alguma coisa e consiga recuperar. E nesse armazenamento, geralmente ele é feito você colocando um nome. Por exemplo, você vai fazer um arquivo do Word. Você digita tudo e no final você salva aquilo lá com algum nome. Por exemplo, renato.doc. Ou trabalho do renato.doc ou .docx. Então, isso daí é um jeito de você recuperar. Internamente, esse trabalho é um monte de 0 e 1. É um monte de números. Só que ele, para você recuperar, ele é muito mais fácil você ter uma letra. Por quê? Senão seria assim, se fosse um sistema mais simples. Arquivo 001, arquivo 002, arquivo 003. Poderia implementar dessa forma? Numerando sequencialmente? Poderia. Qual era o problema? Você conseguir localizar alguma coisa. Quando você precisasse recuperar um arquivo, você tinha que lembrar, nossa, qual foi o arquivo mesmo? O arquivo 005. Então seria complicado você trabalhar por números. Então é muito mais fácil você ter um nome associado a um arquivo. Então, basicamente, um arquivo é um conjunto de dados que eu tenho um nome associado a ele. Para que esse nome? Para facilitar a recuperação. Para você recuperar esse arquivo novamente depois. Beleza?
Para isso, pessoal, existe todo um sistema de nomeação de um arquivo. Por quê? Porque eu acabei de discutir agora. É difícil você colocar números para você localizar um arquivo posteriormente. Então é muito mais fácil você localizar ele através de um nome. Então, copia o arquivo tal, copia o trabalho tal. Geralmente você põe um mnemônico. Nas primeiras versões do sistema operacional, por exemplo, DOS, ele trabalhava com 8 caracteres apenas. Então, o nome do arquivo, ele só podia ter no máximo 8 caracteres. Então, não dá para fazer trabalho do Renato, trabalho de sistema operacional para entregar dia tal. Então, hoje, você consegue colocar 255 caracteres, que é bastante. Então, dá para você escrever quase um texto lá no nome do arquivo. E isso não era possível há uns anos atrás. Então, há alguns anos atrás, os arquivos eles tinham um limite de 8 caracteres para tamanho de arquivo. Tudo bem? Que mais? Além disso, dependendo do sistema operacional que você usa, ele é case sensitive. O que é case sensitive? Ele faz diferença para ele letras maiúsculas e minúsculas. Exemplo, se eu escrever Renato tudo em minúsculo ou Renato com o primeiro R maiúsculo, ele pode tratar de maneira diferente, falar que aquilo lá são dois arquivos diferentes. No caso do Windows, ele não faz distinção de case sensitive. Então, se você fizer um arquivo, colocar todas as letras em minúsculo e ou todas as letras em maiúsculo, para ele é o mesmo arquivo. Ele não faz essa distinção. Então, você pode até salvar, mas você não pode ter dois arquivos com o mesmo nome no mesmo diretório. O Pedro acabou de colocar no chat um exemplo aqui, ó. Arquivo 1 e arquivo 1 eram três arquivos diferentes? No Linux é. Então, para quem usa Linux, por exemplo, que é case sensitive, ele faz três arquivos diferentes. Então, para você acessar um arquivo no Linux, não basta você saber o nome, você tem que fazer exatamente como está lá. Se a primeira letra está maiúscula, você tem que pôr a primeira letra maiúscula. Senão ele fala que não acha o arquivo. Tudo bem? Uma peculiaridade de praticamente todos os sistemas operacionais, acho que sem exceção, é que você não pode ter dois arquivos no mesmo diretório com o mesmo nome. Então, você pode ter dois arquivos com o mesmo nome no computador? Pode. Um em cada diretório. Eu posso ter um na minha área de trabalho e o outro dentro do Drive D. Eu posso ter dois arquivos e os dois têm o mesmo nome. Tudo bem? Mas dentro do mesmo diretório, ele não deixa ter dois arquivos exatamente iguais. Dois arquivos com o mesmo nome, não precisa ter o mesmo conteúdo. A hora que você tentar colocar um outro arquivo com o mesmo nome, ele pergunta se você quer sobrepor o arquivo. Mesmo se for um armazenamento externo. Uma pendrive, por exemplo. Se você colocar numa pendrive e copiar dois arquivos com o mesmo nome na pendrive, na mesma pasta, tudo bem? Ele vai tentar sobrepor. Então, isso de todos os sistemas operacionais. Para cada pasta, só pode ter um arquivo com o mesmo nome. Por quê? Porque ele é a chave de busca. Ele faz a indexação dos arquivos pelo nome do arquivo. Então, você consegue localizar um arquivo através do nome do arquivo. Por isso que não pode ter dois arquivos com o mesmo nome. Entenderam? Sim, porque lá Java é case sensitive? Porque Java é derivado do C, da linguagem C de programação. E C também é case sensitive. Por quê? Porque as primeiras versões de C vieram do Unix. Então, quem começou a programar em C, programava dentro do Unix. E o Unix é case sensitive. Ele faz essa diferença entre maiúscula e minúscula, que é aquele caso dos arquivos lá, dois arquivos com o mesmo nome, com uma letra diferente, uma letra maiúscula e outra minúscula, são dois arquivos diferentes no caso do Unix. Então, isso começou lá no Unix, aí o Linux é assim. Como o C foi feito em Unix, também o C é assim. Como o Java é derivada do C, também o Java é case sensitive. Entenderam? Então, beleza.
Além disso, os arquivos geralmente têm extensões. O que é essa extensão? Ela faz uma diferenciação de tipos de arquivo. Então, por exemplo, um ponto .doc, no final você colocar um renato.doc, eu sei que esse ponto .doc é do Word. Se tiver XLS, eu sei que é um arquivo do Excel. Se tiver JPG, eu sei que é uma imagem. Vou abrir lá no Paint ou qualquer outro software parecido com isso. Se eu tiver um ponto .c, eu sei que é um arquivo em C. Se tiver um JS, eu sei que é um script em Java. E assim vai. Então, normalmente, depois do nome do arquivo, a gente coloca um ponto e a extensão. Nos primeiros sistemas operacionais, essa extensão estava limitada a 3 letras. Hoje em dia não tem esse limite, você pode escrever um nome grande. Mas normalmente os sistemas ainda obedecem essa regra de procurar deixar de 3 letras, no máximo 4 letras, para extensões. Então, por exemplo, docx, o que acontece? São tudo arquivos do Word. Aí eu olho doc e docx, qual é a diferença? O doc não tem compactação, é do Word mais antigo, e o docx, esse X é um estendido, na verdade o arquivo é zipado. Então o arquivo é comprimido, é um documento do Word onde o arquivo já vem comprimido de fábrica. Então você já grava o documento comprimido. Essa é a diferença entre um arquivo doc, principal diferença, entre um arquivo doc e um arquivo docx. Além de como que ele armazena internamente, que tem coisas novas, é um XML, então tem algumas coisas diferentes no armazenamento. Além disso, ele tem um algoritmo zip de compactação. Então ele compacta o arquivo. Eu não cheguei a testar ainda, mas se você tem um arquivo C que se chama questão 1 e uma imagem questão 1, vai ter sobreposição? Não, porque tem tipos diferentes, a extensão não é a mesma. Como é uma imagem, vai estar questão 1.jpg e o outro vai ser questão 1.c. Então, ele pode ter 2 arquivos com o mesmo nome, mas com extensões diferentes no mesmo diretório. O que não pode ter um arquivo chamado questão 1.doc 2 vezes. Exatamente o mesmo nome. Aí ele tenta sobrepor. Entenderam? Então, para ele, a extensão é como se fizesse parte do nome. Então, questão 1.doc é o nome do arquivo. Bem, é o nome inteiro. Tanto que tem alguns sistemas operacionais que não ligam para a extensão. Por exemplo, o Linux, você pode salvar um arquivo sem pôr extensão e abrir no Word. Tudo bem? Então, você não é obrigatório escrever lá renato.doc. Se eu quiser colocar só o nome de Renato, beleza. Ele pode ser e você pode abrir lá no Word e ele vai funcionar. Entenderam? Você não é obrigado a pôr. Mas a gente costuma pôr? Costuma. Costuma porque facilita você saber qual é o programa que você tem que usar para abrir. Então, a extensão é um jeito de você saber qual programa que eu vou utilizar para poder abrir o programa. Tudo bem? Mas se eu não souber, como é que funciona? Geralmente, os programas ele tem um número mágico. Tudo bem? Como assim um número mágico? Tem um número que identifica aquele arquivo. Tudo bem? No começo dele. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Número mágico. Número mágico do Word. Sei lá, vamos supor. Número mágico é isso daqui, ó. Cada arquivo lá dentro, ele começa com um número. Tudo bem? Então, toda vez que você abre um documento, eu vou abrir aqui um arquivo do doc. Por exemplo, eu vou pegar um arquivo aqui, vou abrir o Word. Cadê meu Word? Meu Word. Ó, vou pegar meu Word aqui, ó. Tudo bem? Vou abrir meu Word. Vou escrever alguma coisinha aqui, ó. Renato é legal.
Beleza? Peguei esse arquivo, salvar como. Vou salvar dentro do meu PC. Vamos procurar aqui. Na área de trabalho para facilitar. Procurar. Vou colocar na área de trabalho. Vai chamar Renata é legal. E eu vou salvar ele como sendo doc. Beleza? Salvei como doc. Pronto. Tem só isso salvo lá dentro. Agora eu vou pegar esse arquivo lá da minha área de trabalho. Vou pegar meu arquivo lá na minha área de trabalho. Cadê o Renata? Legal. Renata, legal. Tá aqui, ó. Esse é o arquivo. Eu vou pegar ele, vou abrir ele, vou até mudar ele para TXT para conseguir abrir ele, ó. Eu vou abrir ele como sendo um TXT. Vamos ver se meu programinha vai deixar eu abrir ele. Eu vou abrir ele com qualquer editor aí, um bloco de notas. E vamos ver o que está aqui dentro. Aquele arquivo Renata é legal, tá vendo que tem um monte de tranqueira? Aqui está o Renata é legal. Mas antes disso daqui tem um monte de coisa. Aqui não dá para ver porque aqui não está em hexadecimal. Ele abre e tenta converter. Por quê? Porque esse negócio é um número binário. Aí ele pega aquele monte de 0 e 1, vai na tabela ASCII e procura. Mas isso, se eu for olhar em número binário, em número hexadecimal, se eu transformar essas letrinhas loucas em números hexadecimal, eu vou descobrir que é esse número que tem no começo. Então, se eu pegar um outro documento do Word, ó, vou pegar um outro documento qualquer. Ó. Esse é um documento, Renata é legal. Eu vou abrir um outro documento do Word. Caramba. Cliquei errado aqui. Pera. Tô doidão aqui. Vou abrir um outro documento do Word. Teste 2. Beleza? Teste 2. Arquivo. Salvar como. Área de trabalho. Eu vou salvar como doc. Os dois são doc. Beleza? Salvei o arquivo teste 2. Vou lá de novo lá na minha área de trabalho. Tá lá o teste 2. Joia? Vou trocar a extensão dele. TXT também, para poder abrir lá no editor. Aí eu vou abrir essa porcaria lá no editor, no bloco de notas. Aí tá os dois arquivos aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver os dois arquivos. O que tem em comum dos dois, pessoal? Tá vendo os negocinhos aqui no comecinho, que os dois são idênticos? O que é isso daí? É um número que identifica que arquivo que é. Todo arquivo ele tem um número mágico no comecinho. O que é esse número mágico? Ele fala que arquivo que é aquilo lá. Se é do Word, do Excel, do PowerPoint, mesmo que não tiver extensão, você consegue descobrir de qual é o sistema de arquivo. Quem foi? Por causa disso. Quando você baixa a internet, tá tudo doidão, é porque na verdade ele está em hexadecimal. Então, na verdade, o que tem lá dentro? Esse número aqui, ó. Aí, a hora que ele pega na tabela ASCII, ele pega um número totalmente louco. Tudo bem? Então, todos os programas têm um número no comecinho? Tem. Olha que doideira. E esse número é conhecido como número mágico. Por isso que no Linux, se você não quiser pôr a extensão, ele vai conseguir descobrir qual é o programa. Por quê? Porque a hora que você for abrir o arquivo, o que ele faz? Ele abre, lê qual é o número mágico, compara na tabela e fala: isso daqui é coisa do Word. Vai lá e abre o Word. Entenderam a ideia? Qualquer extensão. Se eu for aqui, ó, e for caçar aqui, tem 200 mil extensão. Tudo quanto é programa tem um número no comecinho. E nunca é o mesmo. Uma coisa legal.
Cadê? Deixa eu ver se eu tenho um arquivo do Java. O Java, ele começa com café, a palavra café. Deixa eu ver se tem Java aqui. Não tem, mas a gente pode procurar. O número mágico do Java, quer ver? Ó, se eu pegar o Java, Java, número mágico, que é o que começa, né? Sempre, ó, o número mágico, ó, em todos os programas sempre tem um comecinho, ó. Tá vendo, ó? Aquelas letrinhas doidas que você não sabe o que é, em número hexadecimal é alguma coisa. Tudo bem? Então a gente olha em número hexadecimal, aqui ó, no comecinho. Então esse comecinho, ele fala qual é o tipo de arquivo que está lá dentro, beleza? Então eu vou pegar o número mágico do Java. Java. E o Java, o número mágico dele, deixa eu ver se tem aqui, é o café. Ele fala a palavra café. Aqui, ó. O número mais... Cadê? Não tem? No caso do Java, ó, o número mágico dele forma a palavra café baby. Porque o Java, não sei se vocês viram, o símbolo dele é um negocinho de café. Os caras são muito loucos. Então, quando você vai criar uma extensão, você cria uma que esse negócio nunca tenha outra igual. Tudo bem? Legal? Isso é uma coisa interessante, hein? Tenho certeza que vocês não sabiam disso. Quem sabia disso? Viu? Vivendo e aprendendo, hein? Mas sabe por que não é coffee? Porque se você tentasse fazer coffee, tem que ser em hexadecimal. Hexadecimal é números e as letrinhas de A até F. Então, ele tem que fazer café baby sem usar nenhuma letra que não seja entre A e F. Se ele tentar fazer coffee, tudo bem? Tem a letra O. O não tem hexadecimal. Então os caras foram muito loucos. Os caras foram lá e falaram, meu, vamos passar para português. E dá para escrever café baby, tudo em hexadecimal, usando as letras de A até F. Porque em hexadecimal são números de 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 10 é a letra A. B é a letra 11. 12, C. 13, D. 14, e 15, letra F. Então vai de 0 a 15, 16 combinações possíveis. Então é assim que funcionam os números hexadecimal. Seria assim, CFFE, por exemplo, mas aí não dá para fazer o COF. A não ser que tirasse o O, né? Também daria. Mas os caras fizeram café. Podia ser o 0. Verdade. Sei lá. Decidiram fazer café baby. Sei lá. Cada louco com as suas manias. Aí, ó. Entenderam? Isso funciona até para os executáveis, viu? Para exe. Então, você vier número mágico aqui, ó. Número mágico exe. Executáveis. Também tem, ó. DOS. Tem um final MZ. Windows, um executável 16 bits, tem NE. Se for 64 bits, não fala aqui. Vou procurar aqui do Windows, deixa eu achar o Windows aqui. Windows 64 bits. Não tem aqui.
Mas, por exemplo, de 32 bits tem o PE, LX. Então, cada sistema operacional no comecinho também tem um número mágico. Ah, mas é LX, você tem que converter o L, ver a letra hexadecimal do L, e o X, o hexadecimal do X. Tudo bem? Então, todo sistema operacional, até o executável, ele tem um número mágico no comecinho. Isso faz com que quando você dá duplo clique em cima do executável, ele olha e fala assim, ah, esse daqui não é executável compatível com o meu sistema operacional. Já viram isso daí? Pega um programinha de Linux, tá .com lá, você tenta executar no Windows, não funciona. Ou você pega um programa executável do Windows e tenta rodar no Linux, também não funciona. Mas por que não funciona? Como é que ele sabe que não é dele? Porque no comecinho tem a extensão. Tem esse número mágico. Entenderam? Alguma dúvida? Acharam interessante? Beleza. Então, isso aqui você acha essas tabelinhas com número mágico de um monte de coisa. É só caçar na internet, vocês vão ver que tem número mágico para tudo quanto é coisa. Tudo bem? Então aqui eu abri só do Word e eu vou apagar isso daqui. Tudo bem? Senão vai ficar um monte de lixo no meu computador. Então, isso daqui vocês já entenderam que tem essas extensões, então, com número mágico. Então, todos os arquivos, no comecinho, ele tem um número que fala que tipo de arquivo que ele é. Então, aqueles engraçadinhos que troca a extensão e fala, meu, nunca ninguém vai descobrir mais. Ah, lógico que vai, é só pegar, abrir o arquivo e olhar no comecinho, você vai descobrir na hora que tipo de arquivo que é. É a gente que falava assim, ah, eu vou criptografar meu computador. Ah, como? Eu troco a extensão. Nunca ninguém vai saber. Lógico que sabe. O cara pega o arquivo, consegue abrir no Linux, porque ele nem olha isso daí, ou ele vai lá e olha lá o comecinho do arquivo, procura na internet qual o número mágico daquilo, você vai saber na hora qual foi o programa que o cara usou para poder fazer o arquivo. Então, esse tipo de ideia de criptografia não funciona não, pessoal. Sinto muito informar para vocês. Funciona para o usuário extremamente leigo, que não tem nem ideia do que está fazendo. Aí funciona, talvez. Se você pegar um arquivo doc e salvar como JPEG, provavelmente ele vai passar e o cara nem vai perceber. Só que um cara que conhece, tentou abrir, não conseguiu, basta ele abrir o arquivo em qualquer editor, olha qual é o número mágico, vai na internet, procura aquele número e descobre qual é o programa que o cara usou para poder fazer e muda a extensão. Então, ó, é meio tonto tentar achar que isso daí ninguém vai descobrir. Vamos lá. Alguns programas, então, podem exigir que você tenha uma determinada extensão para poder rodar. Então, tem programas que, mesmo tendo um número mágico lá dentro, ele exige que você tenha uma determinada extensão no arquivo. Tudo bem? Por quê? Porque na hora de fazer a leitura, às vezes ele não olha o número mágico, ele olha só a extensão. Então, às vezes, tem programas que, dependendo da extensão, ele faz um tratamento diferente para o arquivo. Ok? Então, isso depende muito do programa que você vai estar trabalhando. Como que funciona a estrutura de um arquivo? Então, basicamente, um arquivo é uma sequência de 0 e 1. Então, tem um monte de 0 e 1 lá dentro, é uma sequência de 0 e 1s, todas elas armazenadas. Geralmente, você faz o armazenamento do arquivo, ele não é feito por byte. O que é byte por byte? Um byte é uma letra. Então, por exemplo, Renato. O R é um byte, é 8 bits. O E do Renato, o E é mais um byte, então seria mais 8 bits e assim por diante. Geralmente ele não divide de bit em bit. Normalmente os arquivos você trabalha com registros, então ele busca bloquinhos, tudo bem? Faz leituras em bloco. Então a grande maioria dos sistemas de arquivo, quando faz a leitura, ele não lê um único bit. Geralmente ele lê o quê? Um bloco inteiro. Tudo bem? Para facilitar o processo de leitura.
Por quê? Porque o hard disk, na hora que ele está girando, a hora que ele consegue localizar um ponto, é mais fácil ele ler um bloco inteiro do que ler um único bit. Aí o disco continua girando. Na hora que ele precisar de novo do próximo bit, ele tem que esperar o disco acabar de girar inteiro. Isso daí é demorado. Então, para evitar esse tipo de problema, quando ele localiza alguma coisa, ele lê um bloquinho inteiro. Porque ele fala, meu, se o cara pediu esse primeiro bit, provavelmente ele vai pedir o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Então, geralmente, um sistema de arquivo ele está estruturado em blocos, não em um único bit, tudo bem? Ou em bytes. Então, geralmente, você não tem essa estrutura em bytes, mas em blocos, em registros. E cada vez que eu leio esse conjuntinho de informação. Entenderam? A estrutura do arquivo. Geralmente, eu posso ter uma estrutura pré-determinada, por exemplo, uma estrutura fixa, olha, tem 10 caracteres, você lê de 10 em 10, você lê de 50 em 50 caracteres, ou eu posso usar uma sequência de bytes, tudo bem? Então, você tem uma sequenciazinha, que é a forma mais usada geralmente, né? Que você determina a quantidade a ser lida e ele vai lá e lê essa sequência de bytes, tudo bem? Sem se preocupar com nenhum tipo de estrutura. Então ele vai lá, lê 10 bytes por vez, 10 bytes por vez, e assim por diante. Ou você também, uma outra forma que pode fazer, é ter um arquivo de tamanho fixo. Então, todos os registros sempre vão ter o mesmo tamanho. Por exemplo, eu vou ter um registro de 4K. Então, cada vez que eu leio de 4 em 4K. E isso é uma estrutura de arquivo de tamanho fixo. Então, sempre ele lê de 4 em 4. Eu posso usar também uma árvore de registro, tudo bem? Uma busca em árvore lá dentro. Ou eu posso fazer um arquivo também com tamanho infinito, que ele vai lá e ele coloca um terminador. Então, ele vai lendo até achar o terminador. Então, o meu arquivo vai ser composto de um monte de bytes até achar o final de arquivo. Enquanto não for final de arquivo, ele vai armazenando lá dentro. Entenderam? Beleza. Tipos de arquivo. Arquivos regulares, arquivos que tem lá dentro, são arquivos que possuem a informação do usuário. Exemplo, normalmente todos os arquivos que você tem, ele trabalha com esse sistema. Ele tem lá dentro de um arquivo quem foi o usuário, quando foi criado, a hora que foi criado. Então eu tenho uma estrutura que eu mantenho junto com o arquivo, os que a gente chama de metadados. Então todo o arquivo, quando ele é armazenado o arquivo e os metadados desse arquivo. Tudo bem? O que é um metadado? Eu vou abrir um arquivo aqui para vocês verem. Escolher qualquer um aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Tem um arquivinho. Não, isso aqui é um arquivo. Vou pegar aqui um arquivo. Um programa qualquer aqui. Por exemplo, vou pegar esse programa aqui, um arquivo. Vou clicar com o botão direito, propriedades. Dentro dele vai ter uma série de informações. Tudo isso aqui fica gravado lá dentro. O que fica gravado lá dentro? Onde ele está armazenado, o tamanho desse arquivo, tudo bem? Quando que ele foi criado pela primeira vez, quando que ele foi modificado pela última vez, quando que ele foi acessado pela última vez, tudo bem? Qual é o tipo dele, qual é a versão que ele foi feita,
quem é o fabricante ou quem tem os direitos autorais desse arquivo, qual o idioma que ele foi originalmente feito. Então, ele tem uma série de informações que são gravadas juntamente com o arquivo. Onde está isso? Na sua tabela. Então, existe uma tabela, normalmente quando está trabalhando com FAT, por exemplo. O que é a FAT? É uma tabela que tem o nome do arquivo e onde que ele está localizado. Mas nessa tabela tem outras informações, que são o tamanho do arquivo, onde que ele começa, onde que ele termina, quem foi a última pessoa que mexeu nele ou a hora que mexeu nele, quem tem permissão para mexer, dependendo do sistema de arquivo, por exemplo, FAT não dá para ter permissão. Mas se for NTFS, você pode ter permissão. Quem vai poder acessar o arquivo, quem não vai poder acessar. O Extend 4 também tem permissão. Então, essas informações que são gravadas juntamente com o arquivo, tudo bem? É esse metadado. Então, esse metadado faz parte do arquivo. O arquivo tem essas informações junto. Estão entendendo? Em alguns sistemas operacionais, eu posso ter até uns arquivos especiais que a gente chama. Por exemplo, um arquivo de link. Então, exemplo. Se eu venho aqui na minha área de trabalho, eu tenho um arquivo aqui que é o rádio móvel. Na verdade, se eu for olhar para ele, ele é não é um executável, ele é um arquivo de link, é um atalho. Então, é um arquivo que aponta para um outro arquivo. Então, ele é um arquivo especial. O que ele tem dentro? Nada. Ele só tem uma ligação que fala, ó, quando o cara clicar nesse arquivo, na verdade, vai buscar o outro lá dentro. Então, isso é um atalho. Então, arquivo de link, são arquivos especiais. O que mais que eu posso ter de arquivo especial? Um dispositivo mapeado em arquivo. Linux usa bastante isso daí. Você cria um arquivo, mas tudo que salvar nele, na verdade, não salva no HD. Quando você cria um arquivo desse daí, um arquivo de sistema, quando você abre o arquivo e digita coisa nele, na verdade, o que ele faz? Ele pega e salva dentro de um dispositivo. Exemplo. Imaginemos que nós temos uma placa de vídeo. Aí ele mapeia essa placa de vídeo em um arquivo. Ele cria um arquivo aqui de placa de vídeo. Tudo que eu vou escrevendo no arquivo não vai sendo salvo no HD. Cada vez que eu escrevo nesse arquivo, vai aparecendo na minha placa de vídeo. Então, se eu vou nesse arquivo e digito a letra A, aparece lá no meu monitor, a letrinha A. Se eu apago essa letra desse arquivo, ele apaga lá no monitor a letra. Entenderam? É um jeito fácil de programar quando você trabalha com arquivo. Então, tudo que você faz no arquivo, ele faz no dispositivo. Geralmente a gente usa bastante para placa de vídeo. Antigamente a pessoa fazia até para impressora. Quando as impressoras eram mais simples, você ia lá, pegava esse arquivo e digitava dentro dele. Ah, mas era armazenado no HD? Não. Ia saindo, conforme você ia digitando nele, ia cuspindo papel lá, ia aparecendo na impressora. Ia fazendo pim, 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 na impressora. Entenderam? Então, geralmente, esses arquivos têm uma série de informações lá dentro. Eles podem ser, primeiro, de dois tipos diferentes. Ou o arquivo ele é um arquivo ASCII, então é um arquivo de caracteres. O que é o arquivo de caracteres? Um ASCII 2. É como se fosse um documento do Word. É um texto. Então tem letrinhas lá dentro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Números. Caracteres especiais. Mas são letras. Tudo bem? Normalmente é um arquivo texto. Ou eu posso armazenar ele como sendo na forma binário, que é 0 e 1. Então, não tem uma correspondência, não tem letras lá dentro. Ele separa de 8 em 8 caracteres. Exemplo. Vamos abrir uma imagem aqui.
Vou pegar uma imagem. Vou pegar o Paint. Paint. Abrir o Paint. Abrir o Paint aqui dentro. Fazer um risco aqui preto. Beleza? Só isso. E vou salvar esse arquivo. Salvar. Área de trabalho. Como sendo um JPEG. Vou colocar até um TIFF. Teste imagem. Vou salvar lá dentro. Beleza. Aí eu vou abrir o teste imagem. Área de trabalho. Cadê o teste imagem? Está aqui. Minha imagem. Eu vou trocar a extensão dela por um ponto .txt. Por quê? Para abrir no editor de texto. Professor, mas vai dar para ver? Nada. Vai ter um número mágico e um monte de letrinhas. Então, ó, eu vou abrir ele. Bloco de notas. Então, aqui está meu JPEG. Ele tem um número mágico no comecinho e depois um monte de coisas que representam os pixels. Então, cada pixel lá dentro, ele vai ter um número, que aqui fica doidão, porque a gente fala, meu, mas que número louco que é esse daí? Então, isso daqui, ó, são os pixels, são zeros e uns lá dentro. Tudo bem? É que esse cara junta os zeros e uns e tenta achar uma letra para ele. Mas não dá para fazer isso. Quando uma coisa é uma imagem, não adianta você juntar de 8 em 8 e tentar achar uma letra para ele. Entenderam? Então não adianta eu vir aqui e tentar achar letrinhas para ele. Por quê? Porque lá dentro, esse arquivo de imagem, ele é binário. Então não tem como eu conseguir recuperar esse arquivo, conseguir ver o conteúdo dele. Por quê? Porque uma imagem ela é armazenada internamente como um número binário. É um monte de zeros e uns. Tudo bem? Não é um doc que consiga ler em qualquer lugar. Não dá para ler ele. Ele é um arquivo todo divididinho de 0 e 1. Então, como que é uma imagem armazenada? Então, alguém sabe como que uma imagem é armazenada, de curiosidade? A gente vai ver depois, na próxima disciplina do próximo semestre, que é hipermídia. Então, lá vocês vão ver como que uma imagem é armazenada. Mas só para poder dar uma palhinha, a imagem ela é assim, ó. 0, 0, 0, 0, 1. Vamos supor que eu tenho... Se eu vou dar aula de hipermídia, sim. Vamos supor que eu tenho... É o semestre que vem? Sim. Vamos imaginar que eu tenho uma cor aqui. Vou usar a primeira cor como sendo vermelho. Tudo bem? Então, eu estou trabalhando no RGB. RGB é R, Red, G, Green e B, Blue. Então, os primeiros 8 bits representam a cor vermelha, depois a cor verde e depois a cor azul. Então, é 8, 8, 8. Então, para cada pixel, eu tenho o quê? 3 vezes 8, 24 bits. Tudo bem? Então, para cada pixel, eu preciso de 24 pixels para poder representar. Então, é 24 zeros e uns. Então, vamos imaginar que eu preciso armazenar um vermelho. Eu quero imprimir um pontinho vermelho na tela. Como é que ele é armazenado, esse pontinho vermelho? O vermelho, se ele for um vermelho bem vivo, então ele tem que estar ativo. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 aqui, ó. 8 bits ligados do vermelho. Então é um vermelho bem forte. Aí é só vermelho? Ah, é só vermelho? Então o verde vai estar com 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 bits com 0. Então, quer dizer que esses 8 bits representam o quê? Que está desligado o verde. Depois eu tenho mais 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho mais 8 que representa a cor azul, o blue. Então, nesse caso, o que está falando? O vermelho está ligado no máximo, o verde, né, o green, está desligado e o azul também está desligado. Então, isso ele vai fazer um ponto vermelho na tela extremamente forte. Então, aquele vermelhão. E se eu quiser um vermelho médio, meio vermelho? Então, eu coloco aqui no comecinho um número assim, ó. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco 8 números, mas o primeiro é 0. Isso é o número 128. Isso quer dizer que ele vai estar o quê? Meio vermelho. O vermelho vai estar na metade da intensidade. Então vai ser um vermelho médio. E se eu quiser um vermelho fraquinho? Então eu coloco assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só um pinguinho de vermelho. Então é um vermelho bem fraquinho, começando a acender. É o vermelho mais fraco possível. Entenderam como é que ele vai fazer a cor? Como que funciona um PNG? Um PNG, na verdade, ele tem uma cor. É uma das cores fica reservado para falar que não tem cor nenhuma. Entendeu? Então, na verdade, tem uma cor. É a cor transparente. Exatamente. Então, uma das combinações aqui, ó, ele escolhe uma dessas combinações para ser o transparente. Vamos, não sei qual que é, mas poderia ser um monte de zeros e só um no final. Ou um de cada um deles aqui, ó. Se eu fizer isso, é transparente, por exemplo. Entendeu? Se eu colocar um de cada, aí é o transparente. Então, na verdade, existe uma cor. Sempre tem que ter um número. Nem que for zero. O que é zero? Se eu colocar assim, ó. Zero, 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 um monte de zero. Só zero. Tudo zero. É o preto. Que é cor nenhuma. É o preto absoluto. Se eu colocar um em tudo, todo mundo com um, é o branco. Entenderam? Tudo isso daí para poder explicar que isso é um arquivo binário. Isso quer dizer o quê? Eu junto 8 bits, forma uma letrinha. Então, se eu tentar abrir uma foto, ele vai juntar de 8 em 8 aqui, ó. Vai procurar isso daqui na tabela ASCII. O número 0001 na tabela ASCII. Ele vai pegar a primeira letra lá e vai enfiar uma letra lá. Vamos supor que fosse a letra A. Ele enfiava a letra A lá dentro. Aí o cara abre um editor de texto, tem uma letra A, o cara fala, meu, mas que cor que é essa? Eu não entendi. A foto apareceu A, B, A. Na verdade, é porque ele está tentando transformar. Ele pega esse monte de 0 em 1 e tenta transformar de 8 em 8 em uma letra. Por isso que dá aquele pau do cão. É para fazer isso? Não. Arquivos binários, eles têm que ser lidos como zeros e uns. Entenderam?
Tipos de arquivo aí que eu posso ter, então. Eu posso ter arquivos executáveis, por exemplo. O que é um arquivo executável? Ele é um programa. É um sistema, um arquivo, um programinha que já está compilado, já está tudo em zeros e uns e está pronto para ser executado. É um comando, eles são comandos do computador. E como que eu leio? Normalmente de 8 em 8 caracteres. Então, de 8 em 8 zeros e uns. Tudo bem? Então, ele vai lendo de 8 em 8 e você consegue ler o seu programinha. Então, lá dentro é o seu programa. Ele está lá tudo em zeros e uns. Ele está em números binários. Lembrando-se que esse arquivo, no comecinho, o que ele tem, pessoal? Um número mágico que me indica qual é o tipo de arquivo. Entenderam? Um APK é um executável? Sim. Um APK é um executável do Android. Então, em vez de ele ter um .exe ou .com, o executável no Android é um .apk. Mesmo que não tiver instalado, ele vai fazer a instalação. Por quê? Porque a hora que você clica no APK, é um arquivo que ele está compactado um monte de coisa lá dentro. Entendeu? Geralmente, não é só o programa, mas tem permissões, tem um monte de tranqueira ali dentro. Então, o APK normalmente a gente faz um arquivo de instalação. Então, quando você dá duplo clique em cima do APK, ele vai levar isso para o sistema operacional. Aí o sistema vai olhar se ele tem permissão para instalar aquele arquivo. Aí, se ele tiver, ele começa a copiar. Ele, tipo, abre o arquivo. É um arquivo compactado, é um package, é um pacote. Ele abre esse pacote e lá dentro tem um monte de executável. Aí ele começa a pegar todos os programas que tem lá dentro e salvando nos diretórios que precisa. Entenderam? Como se fosse um arquivo zipado de instalação. Então, ele é um pacote de executável. Entendeu aí, Pedro? Então, toda vez que eu tenho um APK, na verdade, eu posso ter mais de um executável lá dentro. Então, ele é como se fosse um arquivo de instalação. Ele compila tudo, junta tudo num único pacote e leva esse pacote para dentro da máquina. Então, quando eu abro esse APK, na verdade, ele abre uma instalação. Ele tem um monte de arquivos lá dentro. Geralmente, né? Então é um programinha que ele vai descompactando e vai instalando num monte de lugares diferentes no seu programa. Ok? Ah, pode ter vírus. Porque dentro desse pacote ele pode estar o seu programa e o vírus junto. Aí a hora que ele descompactar, ele instala os dois. Aí vira aquela coisa linda, né? Já fica junto, você ganha de presente um vírus. Por isso que normalmente a gente pega APK de lugares conhecidos. Não vai saindo baixando quanto é APK que vocês vão achando aí na internet para instalar no seu celular. Porque você não sabe de onde que veio a fonte. Se o cara pegou o arquivo, abriu e colocou o vírus junto e deixou lá dentro. Aí você pega o APK, instala no seu celular, aí ele instala o programa do cara e o vírus junto. Então, por isso que o pessoal às vezes bloqueia a instalação. A próprio Google, por padrão, ele deixa você baixar apenas da loja. Você pode habilitar lá para baixar de lugares não seguros, né? Mas por padrão é só da loja do Google. Por que isso? Porque eles fazem validação. Quando você manda um APK, você manda o APK para a loja. Aí o Google vai pegar o seu APK, vai abrir e vai verificar o que tem lá dentro. Se junto você não está mandando nenhum vírus. Aí, se tiver tudo certinho, ele disponibiliza lá para o pessoal fazer o download. Entenderam? Alguma dúvida? Nenhuma?
Nós estamos no slide 13, pessoal. E já são 10 e 28, 10 e 18, 10 e 20 já, praticamente. Bem? O exe não roda no Linux. Não. Não por quê? Porque cada sistema operacional, ele tem um número mágico lá dentro. Ele tem o formato que ele é. Por exemplo, por que ele não vai rodar no Linux? Né? Porque dentro do Linux, ele tem um formato que você precisa ter do arquivo. E o exe geralmente é para um Windows. Aí você pegar um executável que é feito para Windows, ele chama um monte de rotina do Windows. Aí a hora que ele vai chamar essa rotina não existe no Linux. Aí ele capota. Por isso que tem um número mágico no comecinho, para falar para o sistema operacional, fala, opa, esse executável é do Windows, então para poder rodar ele, você precisa ter o Windows instalado. Entendeu? Porque lá dentro do seu programa, lá no meio, em algum lugar você vai chamar alguma coisa que só o Windows tem. Por isso, cada executável, cada sistema operacional tem o seu executável. Entenderam? Alguma dúvida? Depois eu vou salvar, vou disponibilizar essa aula e vou disponibilizar uma outra aula gravada, pessoal. E depois vocês assistem, por favor, tudo bem? Por quê? Porque hoje tem uns 120 slides. Nós estamos no 14. Se eu for fazer os 120, nós vamos terminar aqui amanhã cedo. Então eu vou deixar um vídeo com essa continuação. Pode ser? E depois vocês assistam? Então eu vou salvar esse daqui, vou colocar lá a aula do dia tal, e depois eu vou colocar lá como complementar uma gravação com o restante dessa aula. Ok? Porque senão não vai dar tempo hoje. E eu vou abrir agora a chamada. Joia? Então, vou finalizar aqui. Descartar. E deixa eu fazer a chamada. Chamada. Chamada linda e maravilhosa. Augusto. Augusto. Não tá aí, não? Bianca. Bianca. Bruno Aparecido. Não. Bruno Henrique. Carlos. Carlos. Não. Ciro. Opa, Ciro tá aí. Edivaldo. Edivaldo tá ali. Eric. Gabriel Vitor. Presente. Guilherme Henrique. Guilherme Henrique. Não. Gustavo. Gustavo. Iago. Igor. E Juan. Isaac. Não. Isis. Isaac tá aí. Isis. Não. Ítalo. Isabela. Jaine. Jéssica. Jéssica. Não. Jonathan.
José Augusto. Não. Juan. Leandro. Leandro, não. Letícia. Não. Luana. Luana, não. Lucas Antônio. Lucas Viana. Lucas Vinícius. Lucas Vinícius. Não. Marcos Vinícius. Não. Marina. Pedro Henrique. Priscila. Priscila, não. Vanessa. Vitor Camilo. Presente, professor. Vitório. Vitório. Não. Vanderlon. Não. Alguém que ficou aqui sem eu chamar? Como vocês estão compartilhando a tela, então vocês estão vendo aí eu fazendo chamada. Tá? Já, talvez ajude um pouco. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, beleza. Então, eu vou disponibilizar, então, essa aula e vou disponibilizar uma gravação para continuação. Beleza? Depois vocês assistam lá, então. Vai estar lá como sistema de arquivo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou liberar... Deixa eu ver onde está isso aqui. Eu vou vir aqui, ó, e vou liberar essa parte aqui do sistema de arquivo. Então, eu vou liberar um monte de coisa para vocês. Então, lá tem a lista de número mágico, tem um monte de coisa que eu vou liberar para vocês verem. Beleza? Então, ótimo. Uma boa semana, então, para vocês. Bom final de semana. Até quarta-feira. Por favor, pessoal, não esqueçam. Não é para faltar e é para estar todo mundo pronto, beleza? Para apresentar. Um ótimo final de semana a todos e até quarta-feira. A Isis estava presente. Então, vamos lá, vamos alterar lá. Isis presente. Beleza? Já está com presença, Isis. Gabriel, boa noite. Renato, pode dar uma explicadinha rápida sobre a assinatura de pilha persistente? Vi isso pesquisando no trabalho, mas não consigo encontrar nada sobre isso. Pilha persistente. Geralmente a gente trabalha com pilha com relação ao armazenamento, mas sobre o que você estava pesquisando que veio essa parte de pilha persistente? De nada, isso. Deadlock. Beleza. É assim, ó. Normalmente, os sistemas não trabalham muito com questão de pilha. Deixa eu pegar aqui uma apresentação em branco. Vou
parar de gravar aqui, porque isso aqui não interessa para todo mundo. Vai lá. Deixa eu só parar a gravação, senão a gravação